Oi, gente, eu sou a Regiane Vidal, eu sou terapeuta ocupacional com atuação na área da infância, e a ideia hoje é conduzir um bate-papo sobre a maternidade não dita. E para isso, a gente vai conversar com a Bruna, que vai contar um pouquinho quem ela é, como que a maternidade chegou na vida dela, qual que é o tipo de maternidade, de quem que ela é mãe, a idade dos filhos, então vou deixar ela se apresentar, que ela vai fazer isso muito melhor. Oiê, tudo bem? É muito bom ter esse espaço. Eu sou a Bruna, eu sou esposa do Gustavo há 14 anos e sou mãe de 2 crianças, sou mãe de gêmeos, o Brian e a Vitória, eles têm 5 anos e meio, e eu sou mãe por meio da adoção, né. Sou mãe há 2 anos deles, então eles chegaram pra a minha maternidade começou com 2 crianças de 3 anos e meio. É bem desafiador, tá um casal que estava há 10 anos casado junto, só 2 adultos dentro de casa, fazendo tudo que queria, a hora que queria, e a maternidade chegou pra gente num susto, mas é isso, basicamente as primeiras informações podem ser essas. Mas e conta assim um pouquinho, tipo, desse susto, por exemplo, porque foi uma a questão da decisão da maternidade e da paternidade por via de adoção, foi algo planejado, desejado, pensado e meio que fugiu a regra. Sabe gravidez na adolescência? Então, na adolescência, vamos dizer assim, brincadeira. É que, bom, nós planejamos por muitos anos, desde que a gente casou, na verdade, a nossa meta, né, de família, nossa constituição familiar já estava pautada na adoção, então sempre foi um assunto pra gente relevante. Quando a gente começou o processo mesmo em 2021, foi um processo muito sério, longo, quase 2 anos para sair a habilitação. Então não é aquela coisa assim, né, você manda um e-mail, você entra na fila, né, é um processo longo, ainda mais no processo pós-pandêmico, né, então todas as coisas se organizando ali, né, fórum e etcétera. Foram quase 2 anos na habilitação. E nesse processo de habilitação, a gente tem vários encontros com a equipe técnica que é formada por psicólogos e assistentes sociais, no nosso caso era um homem e uma mulher, né, um psicólogo e uma assistente social. Ah não, depois foi assim, primeiro foram 2 mulheres, foram a nossa técnica, foi só mulheres. E uma delas, né, quando a gente estava na última reunião já ali pra dar, né, "Ê, vocês vão ser habilitados e tudo mais", ela olhou pra gente e falou assim: "Vocês estão muito tranquilos com o processo, porque vai levar tempo". E a gente eu acho que uma das eu sou uma pessoa muito agitada, muito, né, o tempo todo aquela loucura, aquela efervescência, você sabe disso. Mas o processo da adoção pra mim, o processo burocrático foi muito tranquilo. Porque era uma coisa que eu falava assim: "Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer, tipo, não tem como apressar. Eu tenho que esperar o e-mail chegar, eu tenho que esperar a agenda chegar", então eu levei com muita leveza. E ela falou pra mim: "Olha, vocês tranquilo, acho que talvez vocês vão ter que esperar uns 5 anos e tal, pelo perfil de criança que vocês colocaram. A saber, o perfil realmente faz muita diferença, você sabe disso, mas o nosso perfil, na nossa opinião, era até um perfil abrangente, era de 0 a 7 anos, eram 2 crianças, a gente já tinha colocado o grupo de irmãos como possibilidade. Em relação a comorbidades, doenças congênitas, enfim, origem, a gente tinha quase zero, assim, né, pontuações, era um perfil bem abrangente, mas ainda assim, por conta da idade de ser menor de 8 anos, ela falou assim: "Ó, eu acho que pela média do que a gente tá vendo aqui em Sorocaba, uns 5 anos". Explicou pra gente como fazia a renovação da habilitação, ela falou: "Olha, daqui a 3 anos vocês mandam um e-mail pra mim, tá, coloca lá se vocês querem continuar na fila e tudo mais, porque senão, caduca o negócio". Eu e o Gustavo estávamos assim, ó, berelíssimos de dentro do fórum, "Ah, legal, fizemos a nossa última entrevista". Eu estava no início de um processo depressivo muito forte, a gente ainda não sabia o tamanho do buraco que a gente estava entrando, mas eu falei: "Ah, quer saber, eu vou viver a vida", comprei uma passagem para o exterior. Comprei uma passagem, falei: "Ano que vem eu vou passar meu aniversário em tal país", tipo louco, parcelei em 12 vezes, falei: "Vou viver, porque em algum momento, né, dos próximos vou viver esses 5 anos, assim, louca, depois eu vou ser mãe". E aí deu 3 meses e meu telefone tocou.
e as crianças estavam lá esperando a gente. E eu e o Gu, a gente tinha feito um acordo de que se o telefone tocasse, as 2 crianças estivessem dentro do perfil e fosse de Sorocaba, a gente ia aceitar na hora, a gente não ia nem querer saber se tem alguma história, se tem alguma coisa assim. A gente fez essa lista meio que com Deus, assim: "Ó, Deus, se os fórum de Sorocaba ligar e as 2 crianças estarem dentro do perfil", porque acontecia muito a gente participa de um grupo de apoio à adoção desde 2021 também, então a gente tá meio capenga lá no grupo, mas assim, faz aí 4 anos que a gente recebe ajuda, dá ajuda e tal. E a gente estava assim, muito, assim, eu juro pra você, a gente estava muito na nice. E aí quando o telefone tocou, a gente falou: "Meu Deus". Tanto que eu perguntei várias vezes para o assistente social, eu falei: "Você tá ligando pra mim mesmo?". E aí eu falei meu CPF pra ela, falei meu nome, dei meu endereço, dei o nome do meu marido, dei o meu número na fila. Eu falei: "Mas o meu processo tal, não é possível que você esteja me ligando". E era, Rê. E aí estamos aqui, Praia e Vitória morando comigo há 2 anos, então pra mim foi tipo uma gravidez na adolescência, assim, sabe, uma gravidez surpresa, que assim, eu estava esperando que eu sei um pouco mais pra frente. Embora tenha esperado muito, né, no caso, a gente já tinha esse processo longo, mas a gente não tinha expectativa de que ia ser tão rápido, então foi um pouco assustador, o que, por outro lado, é bom, porque outros casais que a gente conhece estavam com medo de entrar no processo e ficar anos. E a gente tinha outros é, e a gente tinha outros casais que um pouco depois que a gente entrou, tomaram coragem e entraram também. Então, quando o nosso número foi chamado e um pouquinho depois eles começaram a passar pelos finalmentes, né, da do processo da habilitação, aí começou a dar aquela tremedeira, inclusive tem uma amiga minha que ela me manda a posição dela, ela falou: "Tô desesperada, porque tá andando muito rápido essa fila", tipo assim, ao invés de a pessoa não é que ela não tá feliz, ela tá, mas ela tá um pouco apreensiva, que ela falou: "Meu, se você era os 190 e tantos, você foi chamado pra ginecologia com 64", tipo, então, motivou alguns casais, outros ficaram um pouco mais assim, pode ser que não demore tanto assim. E pra gente foi um choque, vou confessar que foi um choque muito grande, mas era o que a gente mais queria, e aí quando acontece, aí você vê o tamanho da estrago, porque foi assim, a nossa vida virou, não vou nem falar que foi 360, não sei nem que número de manobra que é essa aí. Nossa, e é muito louco pensar isso, né, porque a gente tem uma cultura de entender que é um processo tão moroso que muita gente acaba desistindo, assim, de entender que não é uma regra, né, que às vezes, depende de vários fatores, né, essa Sim, nós somos muito analfabetos em relação à adoção. Se eu particularmente falo de mim, assim, da minha burrice em relação ao assunto, que eu era alguém interessada, que lia, que ia atrás, e eu não sabia por onde começar. Eu não sabia como funcionava, porque as informações eram meio desconexas e pouco se falava sobre o tema, assim, de maneira um pouco mais aberta, assim. E foi quando eu encontrei o grupo de apoio, que é tipo um AA dos adotados, vamos dizer assim, né, do e adotivos, adotantes, pretendentes, tem de tudo lá. Tem gente que inclusive fez o processo e não deu certo, mas tá lá no grupo. Isso é muito legal. Assim, tem gente que tentou a adoção e não rolou, tem gente que desistiu no meio do caminho, mas quis continuar lá, e foi isso que fez muita diferença pra mim. Inclusive, daquelas coisas que não nos contam, eu vou falar de uma coisa que me contaram e que eu não acreditei. Quando a gente estava já habilitado, não, estava para sair a habilitação, assim, foi muito rápido, então não tenho muito parâmetro. Mas foi uma das últimas reuniões que eu e o Gu a gente participou, ainda sem filhos, e aí uma pessoa foi e falou assim: "É muito difícil começar a amar a criança quando ela chega, né, não é um amor espontâneo, instantâneo, não é, é um sentimento muito estranho".
E eu olhei para aquela mulher, assim, olhei ela de cima a baixo, falei: "Ai, que ser humano repugnante. Claro que eu já amo os meus filhos antes deles chegarem. Eu já oro por eles, porque eu tô preparando minha casa para eles, que eu tô fazendo uma reserva financeira para eles, que eu tô sonhando com eles e e eu tô brigando com a minha família teve zero problema com aceitação em relação às crianças, tá. Mas assim, eu e a minha família a gente já fala dele, nã-nã-nã. Imagina, aí juntei com uma outra pretendente maluca, tão louca e perturbada quanto eu, e a gente ficou malhando aquela mulher assim: "Como assim ela não amou aí a criança dela na hora que ela chegou?" Regiane, só na hora que eu cheguei na casa de acolhimento, e eu vi os meus filhos, que eles ainda não eram meus filhos, e eles estavam os 2 parecendo 2 bicho acuado. Sabe bichinho selvagem, assim, sendo resgatado, assim, você vê aquele vídeo de resgate de bicho? Eles pareciam 2 bichos, assim, 2 gatos, assim, sabe, tipo, e eu e o Gustavo, assim, travado, assim, também na minha assim, era um ambiente totalmente inadequado para aquilo acontecer, assim. E aquela equipe técnica toda olhando pra gente, parecia um teste no laboratório, sabe, assim, tipo: "Joga as crianças lá e vamos ver o que eles fazem. E vamos ver o que as crianças fazem", e ficou aquela tensão no ar ali. Aí, sabe quando você cospe pra cima, assim, ó, e eu só vi chegando, assim, ó, no meio da minha testa? Porque eu via que eles eram filhos, eu sentia que eu ia levar eles pra casa em algum momento, eu já tinha essa certeza, mas amor, assim, que eu assim: "Nossa, meu Deus, eu me apaixonei, foi amor de primeira vista", eu chorei, eu abracei, eu beijei. Não foi nada disso, foi horrível, foi um dos sentimentos mais esquisitos, eu não sei te falar o que eu estava sentindo além de medo e inadequação, sabe, era um negócio. E aí, o que que eu faço? Eu não conheço essas 2 crianças, eu nunca vi eles na minha vida. Eles também nunca me viram, eles estão super desconfortáveis aqui. Eles ficavam, tipo, me olhando para as tias, assim, sabe, que estavam lá, as tias do abrigo estavam lá, eles olhavam, assim, para elas, aí eles olhavam pra gente, eles emperequetaram as crianças, tudo, assim, sabe, tipo, laço e perfume, e a roupinha de domingo, tipo, era uma terça-feira, sei lá, uma quinta-feira. E aí eu assim: "Meu Deus, que cena patética, assim, que coisa horrível, né, que". Não é uma lembrança, assim, eu talvez daqui a alguns bons anos, quando passar essa primeira fase, assim, eu vou dar risada com eles, eu vou explicar pra eles, não vão lembrar. E aí eu vou explicar e a gente vai dar umas risada disso. Mas, olha, Regiane, olha, eu não sei como é um parto. Sou a mínima ideia. Eu nunca nem engravidei. Eu não sou nem aquela pessoa assim que sabe, engravidei, perdi, não sei o quê. Não, eu nunca engravidei, eu não sei como é que é. E algumas mães me relatam que assim, não é na hora que traz, assim, que você olha aquele negócio e fala assim: "Nossa, meu Deus, é o amor da minha vida". Algumas sim, outras não. Eu falei: "Gente, olha, o meu caso de adoção foi assim", eu olhei pra eles e disse assim: "Ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida?". A sensação foi essa. E me avisaram, e me falaram que ia ser assim, entendeu? Não foi só essa moça que falou, as outras 2 líderes do grupo, as 2 diretoras da época, né, falaram: "Gente, também não senti isso, foi super frio, foi um negócio estranho". Eu: "Imagina, eu esperei, Comigo? comigo não, imagina, eu já tenho entregado nas mãos do Senhor essas crianças, hoje eu tô quase entregando eles na mão do Senhor pessoalmente, falo: "Senhor, pega, porque ruim, não tá legal". Foi assim, começou e me Ai, é muito louco isso mesmo, né, porque, eh, eu vendo em diversos perfis de maternidade, assim, diferentes, acho que o quanto hoje se fala um pouco mais, né, dessa coisa. Tem horas que você tem vontade de entregar de volta, entrega e bota. Mas isso é algo, natural quando você fala de uma maternidade e paternidade biológica, né. Mas agora você poder ter essa liberdade de falar e saber que, tipo, quer falar, não é sei lá, você vai concretizar, mas o falar ele é importante, né, nesse processo de construção da maternidade e da paternidade. Deve ser muito complicado você pensar na questão da adoção para além de tudo que você está aprendendo a viver, você ainda ter que gerenciar isso de, às vezes: "Ai meu Deus, como que as pessoas vão receber, vão entender?". Eh
Como que eu posso falar disso que faz parte de um processo de maternidade, mas que no meu caso, tipo, você é rotulada. Não. A culpa materna, assim, ela é para todo mundo, né. Eu não conheço ainda nenhuma mãe que esteja plenamente satisfeita com a sua, performance materna, né. Então, eu não conheço. Se eu acho que quem está assistindo isso aqui não são mães perfeitas, né. Acredito que quem procura esse tipo de conteúdo é alguém que também está meio que tentado no mesmo boco que a gente. E o lance da maternidade por adoção é uma coisa que não me contaram. E que eu tenho sentido na pele em vários momentos, é que eu não tinha o tamanho dessa percepção. É o quão eu ia me sentir mal pelo fato das pessoas acharem que eu sou um ser de luz, porque eu adotei. Então, assim, a mãe, ela já é um status de plena pureza, de plena sabedoria, né, assim, a mãe que ela dá conta de tudo, a mãe é pra né, é a rainha, é a guerreira e toda aquela baboseira de Dia das Mães que eu não suporto, e eu nunca suportei, nunca gostei mesmo antes de ser mãe. E aí eu tenho aquele plus do tipo assim: "Nossa, olha que coração maravilhoso que ela decidiu ser mãe por adoção", como se eu tivesse, sei lá, fazendo uma caridade, né, gigantesca e não é, não tem nada a ver com isso. Eu gostaria que a adoção não fosse necessária, para ninguém. Eu penso na história dos meus filhos e falo assim: "Que porcaria", né, tipo, que eles tiveram que passar o que eles passaram para que eles chegassem na minha casa hoje. Sou muito grata por ser mãe deles, eu sou apaixonada pelos meus filhos, embora a gente esteja se entendendo ainda, porque eles também não sabem ser filhos, né. Eles não eles não sabem ser filhos. Então eles sabem lutar pela vida, eles sabem, né, você falou a gente estava brincando falando de autonomia, que você tá com um pequeno de 3 anos, né, desbravando o mundo, né, e os meus, assim, muito antes eles já estavam com muita autonomia, porque a vida obrigou eles a ser assim. Então pra gente era muito difícil trocá-los, trocar a roupinha deles. Eles não deixavam. Não, você quer dizer, às vezes eles nem faziam isso, eles tipo, só, ai, saindo de você ali, coisas muito eles me pediam pra ir fazer xixi. Eu acho que esse era o auge, que eles me avisavam que eles estavam indo ao banheiro. Eu fui tia por um tempo, né, não fui mãe logo de tem isso também, eu não sou mãe logo de cara. Eu fui tia por um tempo, tia, 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 e depois eu fui mãe. Deixei eles fazerem isso no tempo que eles quisessem, não forcei nada e tal, foi realmente um processo natural. Mas essa dor dessa cobrança do tipo, você tem que ser maravilhosa com eles, você tem que ser grata por eles todos os dias, afinal, a história deles é muito triste. Afinal, eles são pessoas que a vida já sofreu. Então, assim, quando eu tô destruída, Rê, tem dia que eu tô assim, o fogo do bagaço, tipo hoje, assim, que eu estou te servindo beleza, eh e eu só quero, assim, ficar sozinha. Eu não quero nem que o meu marido esteja em casa, eu quero só minha casa e meus cachorros, sabe. Eu penso que quando vem aqueles pensamentos do tipo: "O "Que que eu fiz da minha vida, Senhor? Eu estava tranquila", entendeu. Tava eu e meu marido aqui, o que que eu fui fazer e tal. E aí, às vezes, você vai desabafar com alguém, né, tipo: "Ai, nossa, hoje eu tô num dia ruim, porque as crianças, meu, estão desse jeito, não tô sabendo lidar, lá". Você fala: "Mas olha". Você tem que considerar que a história deles é muito difícil. E o cara, você acha que eu não sei disso? E você acha que quando eu olho pra eles todos os dias, e que os traços deles são completamente diferentes dos nossos, e que eu tenho que todos os dias olhar no espelho e falar assim: "Você é mãe dessas crianças, então você tome rumo nessa sua vida". E eu olho pra eles e vejo, as coisas que atravessam, as coisas que eles não sabem, porque simplesmente eles não foram filhos. Então, assim, a minha culpa vem, assim, um bolão, assim, e isso ninguém me falou, né. Eu tinha vários outros medos, mas esse eu não sabia que eu ia sofrer tanto por essa admiração, bem entre aspas, porque é
é um status que é irreal, é mentiroso e que vitimiza os meus filhos de novo, e eles não são mais vítimas, Uhum. tá, eles são eu sou muito dura, confesso, que sou muito rígida com eles, eh, até um pouco demais em alguns momentos, estamos todos em terapia, mas o meu objetivo, né, quando eu converso com eles, são crianças de 5 anos muito inteligentes, muito desenvoltos, assim. Em alguns momentos eles fazem as regressões normais, e aí eu tenho que pensar o mantra que você me ensinou agora, não tem nada a ver com eles, é só o meu cansaço, não tem nada a ver com eles, é só o meu cansaço. E liga para o psicólogo, e liga para o psiquiatra, e faz tudo que dá pra fazer, mas eu falo assim: "Vocês têm que saber pensar com a cabeça de vocês têm que aprender essas coisas sozinhos. Aqui em casa a gente pode errar, mas lá fora vocês têm que ser donos da vida de vocês, então assim, vai ter um momento", e assim, isso eu sofro por antecipação. Vai ter um momento que a adoção vai atravessar eles. Ainda é uma coisa assim meio relances, sabe, relances. Eu falo pra caramba, vem interrompe, tá. Não, pode, tá? Tá ótimo. Alguns relances às vezes acontecem. A gente teve a fase da gravidez, eu tinha as várias amigas grávidas quando eles chegaram. Eles viram a primeira amamentação da vida deles, eles nunca tinham visto um neném tomando no peito. E uma amiga minha estava com um bebê pequeno, e a gente conversando e tal, ela botou o peito pra fora e lau, né, botou a criança. E aí eles ficaram assim, tipo: "Uau, que coisa mágica". E eles ficaram, assim, encantados com aquela cena. Eles não puderam ser amamentados, eles não foram amamentados, por uma questão de saúde. Então nenhum dos 2 foi amamentado, eles não tiveram essa experiência. Uma vez, bem lá atrás dos primórdios, o meu filho falou que ele queria mamar. Aí eu, né, essa pedra de gelo que eu sou, olhei pra cara dele e fiz assim: "Você quer que eu compre uma mamadeira pra você?" Aí ele falou: "Não, não quero uma mamadeira". E aí eu no meu pensamento falei: "Espírito Santo, o senhor podia dar uma solução pra mim agora, porque eu não vou meter meu peito pra fora pra esse menino não". E aí eu olhei pra ele e falei: "Olha, eu não tenho leite, só pode ter leite quem fica grávida, e eu nunca fiquei grávida, então não tem. Se eu tivesse pra te dar, eu te dava, mas eu não tenho. Mas se você quiser uma mamadeira, eu posso te dar". "Ah, não, não quero". Então assim, a gravidez pra eles foi um assunto recorrente, assim, por muito tempo. De perguntar se eu já tinha tido um neném na minha barriga, como eu já te falei, não engravidei, e eu expliquei várias vezes que eu nunca tinha tido, e eles perguntavam por quê, e eu falava que era porque eu não queria, e aí eles falavam: "Ah, mas a gente é que tem um neném na sua barriga", e eu: "O sangue de Jesus tem poder, agora imagina as crianças ora direito, Deus faz a culpa é dessa?". Agora que tá todo mundo dormindo. Tem a E aí, começou um assunto que era a menina falando que queria ter nascido da minha barriga. "Ah, mas você queria ter nascido da sua barriga, por que que eu nasci da sua barriga?". E aí, eu só sei o nome da genitora deles porque ela me falou, tá, senão eu não saberia. Ela me contou toda minha figura, e ela falou: "Eu nasci da barriga de outra mulher, né?". Falei: "Sim". Ela: "Ah, da fulana, né?". Eu falei: "É, fulana, graças a Deus ela põe a sua barriga e você pode estar aqui, tá tudo bem, tranquilo, tranquilo". Só que, isso 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3 vezes. Eu não vou falar que isso não é atravessar dela, assim, e assim, a saber, eu não posso engravidar, né. Eu tenho ainda tive esse plus, recebi o diagnóstico enquanto a gente estava na fila, pra não dizer que eu não engravido. E beleza, já é um assunto superado, mas assim, ser macetado o tempo todo com isso é um negócio que, tipo, chega uma hora que cansa. Enquanto isso, meu filho falava que não nasceu de barriga nenhuma. Então, uma falando: "Ah, eu nasci da barriga da fulana, mas eu queria ter nascido da sua", enquanto isso outro falava: "Eu não nasci de barriga nenhuma". Então, assim, são
gastos emocionais, psíquicos, até físico, às vezes, porque às vezes você tá cansada fisicamente, sua cabeça não tá funcionando e existem esses questionamentos, assim, em relação à adoção. É o que eu falo, assim, hoje não é um problema, hoje não é uma questão. A gente é muito aberto nesse assunto, quando eles querem entrar no assunto, a gente embarca. Às vezes a sua emoção tá um caco, às vezes você tá um frangalho, às vezes igual hoje nós tivemos um dia muito difícil de trabalho, eu e o meu marido tivemos um dia bem punk de trabalho, e aí você tá no carro ali dirigindo, levando da escola pra casa e fala assim: "Ah, mãe, e fulana", genitora, "tiquitiquitiquiti", e aí tal, não sei o quê, no abrigo, lá-lá-lá, e eu não posso bloquear o assunto, porque é parte da vida deles, assim, por mais que me macete ali na hora, eu faço: "Ah, é, foi assim, fulano fez isso e tal", e aí, né, aquela coisa. Em algum momento, eu acredito que principalmente na adolescência, ou na né, no que ela faz pré-adolescente, adolescência, esse assunto vai atravessar eles um pouco mais, assim, essa vitimização, a cobrança que eu tenho hoje de amá-los incondicionalmente, porque a vida deles foi difícil, em algum momento essa chave vira, e eles vão ter que ser gratos eternamente, porque eu e o meu marido demos uma chance de vida pra eles, e eu não quero isso, entende? Tipo, eu e o Gustavo, a gente não deu uma chance pra eles de terem, a gente queria um filho, e eles estavam lá, e eles são nossos filhos e acabou. Então, assim, a gente não é eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, e as crianças não precisam me ser eternamente gratas, até porque, quantas histórias de filhos a gente tem aí que não são adotivos, e a gente não fala pra essas pessoas: "Ó, você tem que ser eternamente grata". Sua mãe, olha no corpo da sua mãe, tá lá com o peito caído, entendeu, tá com a cicatriz da cesárea, teve depressão pós-parto, ganhou 30 quilos e nã-nã-nã, e o cabelo dela caiu. É mentira que todas essas coisas acontecem? Não é. Sim, umas a mais. Trouxeram a gente pelo barco aqui. Mas ninguém fica jogando desde na rádio uma criança que nasceu de uma barriga, que ela olha, você tem que olhar pra sua mãe, você tem que ser muito grato por ela. Ela abdicou de várias coisas pra não ser. Acho que em algum momento, algumas relações não saudáveis, entram nesse assunto, né, entram nessa seara. Mas, sendo muito sincera, é claro que a gente acredita na gratidão, é claro que a gente acredita na honra aos pais. Mas a honra não pode ser comprada, ela tem que ser um processo genuíno, natural, né, assim como a gratidão, não tem como você cobrar que alguém te seja grato, né. E eu não quero que eles sejam gratos, nesse sentido, nesse aspecto. Eu quero simplesmente que eles sejam filhos, e só, né. Então quando esse momento chegar que a chave virar, né, que aí vai ser: "Nossa, olha, Bruno e Gustavo, nossa, como eles são um casal, ai, evoluído. Ai, não teria coragem, queridos". Não é questão de coragem, é questão de plano de vida, questão de perfil, questão de, né, vocação, não é uma questão de coragem, até porque eu tô cortando dobrado. Eu sou uma das piores entusiastas da maternidade que eu já vi na minha vida. Eu tenho amigas, assim, eu tô com 34 agora, né, amigas da minha faixa etária, ali entre 30 e 40 anos quase, que ainda não têm filhos e que ficam planejando e planejando, e: "Ai, eu acho que tá na hora, eu acho que tá na hora", e aí umas têm, outras não têm, né. E aí eu olho bem no fundo dos olhos desses seres humanos e falo assim: "Você quer muito, mas assim, fala pra mim que sua vida não vai fazer sentido se você não tiver isso, porque se não for, não entra nesse babado, tipo, não entra, porque muda tudo". Não tô dizendo que Regiane, tem dia, não tão todos, mas tem dia que eu falo assim: "Olha, lá atrásão, se eu pudesse mudar umas coisa, eu mudaria. Eu não sei se eu tenho essa vocação toda para maternidade". Aí eu vejo as crianças se desenvolvendo, eu vejo que as pessoas gostam muito deles, eu tô com um problema muito, assim, latente com o meu menino, porque tá numa fase muito desobediente, muito desafiadora, eh, tá na psicóloga de novo, tá na segunda psicóloga, não é transtorno, já foi investigado, não sei o que, é o quê? É menino, o diagnóstico dele, homens. Entendeu? O diagnóstico dele que ele recebeu é o quê? Cromossomo Y no código genético. E é difícil.
Aí é muito difícil. E aí isso Gente, também. Ninguém me falou que era tão difícil criar um homem. eu, ó, Ó, o cara isso, ó. Então eu falo isso para minhas amigas, eu falo assim: "Cara, não faça isso como uma pressão social, não faça isso como uma necessidade de afirmação da sua feminilidade, da sua mulheridade, não é necessário. Se isso é um sonho, se isso é um propósito, se a sua família está incompleta, você precisa completar, se você quer essa tarefa, vai com força, mas não vai iludida, porque eu não deixo ninguém iludida. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, e não tem um único dia que eu acho que deu certo, até hoje. Até hoje, eu tô há 2 anos nessa brincadeira aqui. Eu não sei que dia, não sei. Não teve ainda, sabe, aquele isso pra me avisar. Teve ainda, eu não sei qual é o prazo. Não teve aquele dia que eu fiz assim, sabe, sentir uma satisfação da maternidade, que eu acho que muitas já devem ter sentido, você já deve ter sentido. Eu ainda não tive esse prazer. Ainda é só função. A minha filha é só eu ainda não tive os bônus. Eu só tive os outros. É claro que eu tento olhar o lado bom, eu vejo o quanto eles evoluíram, eu vejo o quanto eles são educados. Eh Querendo ou não, eu comparo ele com o filho dos outros, não tô nem aí, que eu comparo mesmo, entendeu? Pra isso que serve. Fui professora de escola infantil por 1 ano e foi ótimo, porque aí eu consegui nivelar minha régua melhor e exigir um pouco menos deles, porque eu via que as outras crianças eram muito bobas. Falava: "Meu Deus, a minha filha dá um show nisso aqui, imagina, ela sempre é lá na frente", né, nessa questão de desenvoltura, de conversa, de cara muito engraçada, senso de humor e é autônoma mesmo, assim, ela tem as vontade dela, ela enche o saco da gente também, né, por esse desejo de ser grande e tal, de mostrar que ela sabe fazer as coisas, mas essa pra mim não é a pior parte, pra mim a pior parte é quando ela quer regredir e ser neném, aí isso pra mim é bem difícil, porque eu falo: "Filha, você é tudo inteligente, você é tão evoluída, por que que você tá fazendo isso? Mamãe te ama do jeito que você é, sabe, não precisa mudar". E assim, eu olho e eu faço essa conta da evolução, mas essa super sensação de realização, ainda eu tenho esperança de que isso vai acontecer. Até porque na minha maternidade, eu não seria se eu tivesse parido, meus filhos não teriam nem 2 anos. Então é aquela eu acho que é aquela fase inicial de adaptação super, igual quando casa, putz, primeiro ano é uma desgraça. Que você junta 2 pessoas numa casa que cada um veio de um lugar, pensa diferente. Então, assim, eu não ganhei um neném que não sabia falar, que não sentava, que não tinha vontade, que ele chorava, eu ia lá e trocava a fraldinha dele, ou ele chorar ou por mais que ele chorasse a noite inteira, porque os bebês fazem, gente também você não sabe fazer, é um serzinho que não tem vontade. uhum. Ai, eu vim com 2 assim, ó, cheio de vontade, entendeu? Com 3,5 ali pra já escantear. E a galera falou assim: "Não, ó, 3,5 é difícil mesmo, mas melhora. Aí fazem 4,5. Só que no ó, 4,5 é difícil, mas melhora. Agora eu tô com 5,5. E sabe o que as pessoas não contam comigo, gente? Que melhora. Eu tô achando que posso ser 18. Sabe por que é melhor? Porque elas esquecem. Menina, total. Esquece, é uma brincadeira, assim, entende, tipo, se a memória ficasse ali 100%, você não ia ser mãe de novo, e de novo, e de novo. Tem um Uma sociedade tão evoluída, né, tão assim, avançada, e ninguém lembra como é os primeiros anos de vida, assim, eu sei, racionalmente, que dentro do mal, eu sei que é uma coisa super legal, eu sei que a gente vai dar risada, assim, da papagaiada que isso mas hoje é muito irritante. Hoje é enlouquecedor. Eu tenho o meu chefe tem um menino de 18, de 16 e um de 13. Ele já tá com saudade dessa minha fasezinha dos 5, entendeu? Tá com saudade de quando ele levava os filhos dele
no no coisa de futebol. No estádio. No estádio. Galera, eu vou lá. Ele tá com saudade, porque ele levava os meninos no estádio, e aí um lanche era suficiente pra 2 e aí, né, ai que delícia, tudo mágico, o pai é um herói, não sei o que, nã-nã-nã. A mãe também, nossa, ai que saudade quando eles eram pequenininhos, e as meinhas eram pequenininhas, os pais eu tô no inferno com essa minha pequena. Entendeu? Porque cabe o triplo de roupa dentro da máquina. E aí quando você vai estender é o triplo do trabalho, quando você vai dobrar é o triplo do trabalho, quando você vai guardar é o triplo do trabalho. E aí eles usam meia vez e já tá imundo. Então assim, esquece. Eu tenho certeza disso, esquece. E olha que eu nem pari, eu não tenho nem a parte com a dor, eu não tenho a parte da dor. Então assim, só pode ser uma engenhoca divina, né, na nossa cabeça pra falar assim: "Olha, eu vou esquecer". E aí eu fico vendo a minha mãe, que minha mãe era muito brava. E assim, embora ela seja meio brava, em relação à minha sogra, minha mãe é brava, mas só em relação à minha sogra, porque minha sogra é muito boazinha com as crianças. E aí eu vejo como mais leve é. Então assim, eu só tá pronta mesmo pra ser mãe quando virar avó, porque já entendeu? Já ignora umas coisas idiota, eu não consigo ignorar uma coisa idiota, isso me irrita. Por quê? Porque tá ali todo dia, tá cansada, tá na função, né, já pensou na compra, já fez comida, já viu o tênis tá pequeno. Regiane, agora é uma moda de roupa pequena, de tênis pequeno. E Pois é, da noite para o dia. pobre, eu tô falida. Da noite para o dia. Da Em dose dupla. tudo é dobro. E aí é isso, entendeu? É legal existir a dor, quando a gente para e pensa. Fala assim: "Nossa, olha, as crianças chegaram aqui, nós estão assim". Questão de saúde, eles chegaram muito assim, destruído, criança meio acabada, assim, sabe. Porque eles são com ossos fortes, são super resistentes, estão mais bonitos, têm uma pele bonita, um cabelo, assim, né, hidratado. Agora o Brian tá sem os cachos, mas a gente conseguiu finalmente organizar os cachos dele, foi um desafio, né. A transição interracial é uma loucura, mas eu estudei muito. Tem essa questão também, eu não sei como é que tá, Ah, tranquilo. mas a gente tem essa questão também que o Brian é um menino negro, embora ele seja bem pouco retinto, assim, mas ele é um menino negro, e a irmã gêmea dele é branca, do cabelo liso, quase loura, e e aí a gente teve que embora a gente tivesse estudado muito, porque o perfil da maioria das crianças, né, é muito diferente do meu, que eles são a breca do verde, né. E são pouquíssimas das crianças com esse perfil, e não era uma coisa que a gente buscava. Não era como eu te falei, nosso perfil era assim: criança, é criança, tem entre 0 e 7 anos, show. Era o nosso perfil era basicamente esse, né. E eu percebo esse deslocamento do meu filho dentro da família. Então, ele não se vê, né, dentro de casa, no sentido de gostar de ser a barba ruiva. E é transparente. Eu sou uma mulher branca também, a irmã dele também, e aí ele tá ali no meio, tipo, a gente não sabia lidar com o cabelo dele, por exemplo, a gente não sabia arrumar. Eu fui em 2 salões diferentes, falei assim: "Olha, é o seguinte, nossa, Regiane do céu, o cabelo dessas crianças chegou nessa casa numa situação", e assim, não era falta de carinho, não era falta de cuidado, a equipe do abrigo era fantástica, fantástica, eles eram muito legais. Mas são 24 crianças para 3 cuidadoras, né, vamos deixar por aí. Eu com 2 morrendo. Exato. Aí, assim, eh, eu não sabia fazer, eu não sabia arrumar, eu comprei 15 produtos diferentes, e aí eu fui testando, o corte de cabelo estava dele estava tudo errado, aí eu fui no primeiro cabeleireiro, falei: "Olha, eu tenho certeza que ele tem cabelo enrolado, mas não sabem cortar". "Ah, não, não é, aquele bebê, ele é pequeno ainda", tá. Falei: "Esse menino tem o cabelo enrolado, o cabelo dele não é ondulado e muito menos liso, o cabelo dele é enrolado". "Ah, mas eu fui e aprendi a cortar cabelo".
E fiquei e tô há 6 meses só eu corto o cabelo do Brian, porque ninguém acerta cortar o cabelo do menino. E aí a gente, né, a ajuda ele agora imagina, 5 anos. A gente vai lá, ajuda ele a arrumar e mostra o produto que é dele. Agora ele tá sem cabelo, porque como ele fez a cirurgia do nari ele fez uma cirurgia do nariz tem isso também, o Brian tinha a fenda palatina, então tinha essas 2 partes abertas aqui, e ele vai ter o processo médico até os 21 anos, né. Mas assim, fala, come, respira, e saúde 300%, sem energia, vai sim. E aí como a gente ia ter que fazer hospital, não sei o que, nã-nã-nã-nã, daí: "Filho, muito calor, vamos cortar o cabelo e depois cresce de novo, a gente deixa cacheado de novo". Mas, e a gente percebe os olhares das pessoas. O Gustavo passou por uma situação o Gustavo é mais encrenqueiro nesse sentido, assim, eu sou uma barraqueira, mas o Gustavo já vê mais coisa onde não tem, mas dessa vez tinha mesmo. Uma vez o Brian estava no colo do Gustavo, e eles ainda faziam natação, a gente ainda não eles ainda não estavam morando com a gente definitivamente, mas a gente fazia os rolês, né. E aí a gente viu um pai de uma outra criança, se a pessoa tá te medindo, você tá medindo legal? Aí ele olhava para o Gustavo, olhava para o Brian, olhava para o Gustavo, olhava para o Brian, e o Gustavo já se incomodando, né, aquela coisa ali e tal. Aí quando eu cheguei e dei aquela olhadona, assim, para o rapaz, aí Deus tô esfriada. Já tive situação no mercado com o Brian também, que eu estava de mão dada com a Vitória, assim, ela estava mais perto de mim e ele estava um pouquinho mais longe. E algumas pessoas é que a classificação colorista ela é complicada, né, porque o Brian tá ali no pardo, negro, coitado, nem isso então, nem isso o meu coitado de meu filho não tem. E eu ainda não tenho recursos suficientes pra dar pra ele, mas uma coisa eu dou, eu falei pra ele: "Meu filho, você tem mãe, e você tem quem te defenda. Você não precisa entrar nesses embates. Eu vou lá, eu resolvo". E aí no mercado eu vi umas pessoas olhando pra ele, porque ele estava um pouquinho atrasado em mim, e assim, a amiga mora em Sorocaba, um calor do cão, a gente só fica de chinelo nesse lugar. É chinelo, regata e bermuda, essas crianças o dia inteiro e eles são melaços, cordão preso na garganta, sabe. Terrível, cheiro que só Jesus, assim, na minha vida, sabe. Criança de 5 anos fede já. E eu percebi uma pessoa assim, sabe, já olhando, porque ele estava longe, e ele é um menininho ali de chinelinho, pretinho, sozinho no corredor. Aí eu dei aquele grito bem alto: "Filha, vem aqui". Aí a pessoa dá aquele susto, assim, sabe. Eu falo: "Ah, bicho, eu posso brigar, eu posso brigar, mas não venha pra cima da minha cria que eu viro um bicho aqui nesse lugar", assim. Eu morro de medo de criar barraco por conta das coisas da igreja, né, eu falo sempre, eu falo: "Cara, o dia que eu brigar com alguém, essa pessoa vai aparecer na igreja no domingo, aí vai ser o que vai acontecer, e vai cair eu lá em cima, lá na frente". Então eu tenho meio um pouco de medo do meu ímpeto, que eu sou barraqueira. Mas sim, dá. Essa é uma outra coisa da maternidade, assim, que por mais que a gente estude, por mais que a gente vá atrás, por mais que a gente queira saber, é difícil, não é fácil. Ou ouvir comentários do tipo: "Ah, não, mas ele é só moreninho". É, pois é. É, porque ele não tem um cabelo, assim, afro, né, o cabelo dele é enrolado. Mas vamos fazer o quê, gente? O menino é branco. E tipo, dane-se. E aí ficar escutando esses comentários, tipo, como se fosse um problema que não existe, e ele perto, e ele perto. Então, assim, a gente percebe quão despreparada a sociedade tá pra maternidade de verdade. Eh, essa conversa nossa aqui com certeza vai ter um monte de mãe falando: "Graças a Deus, tem uma louca falando que ela tá ficando boa, que ela tá medicada", porque acontece. Eh, eu como eu não era mãe, então eu não tinha muitos relatos maternos vindo pra mim. Depois que eu comecei, né, a falar depois que eu comecei a falar e tudo mais, algumas amigas, assim, principalmente a galera da igreja, assim, né, que me vê louca, descabelada, né, chegando com as crianças lá, tudo casada e tal, elas são assim: "Nossa, graças a Deus, eu achei que só lá em casa era assim". Não é possível, é impossível que só lá em casa seja assim. Não é só lá em casa que a criança pira no giraia com febre de 39 graus.
Ele tá escalando parede, assim, você fala: "Nossa, 39 graus de febre, a criança escalando parede". Não é só lá em casa. Não é só lá em casa que, tipo, eles enfim, tudo, né. Problema de alimentação, problema de sono, assim, eu não tenho o que reclamar, as crianças comem super bem, as crianças dormem super bem. Eu fiz um trabalho pesado, paguei caro por isso, mas sim, são as 2 únicas coisas também que eu briguei. Aliás, tem mais ela. Cara, eu sou uma eu sou uma guerreira antitelas. Amiga, é uma guerra. Eu me sinto uma vencedora, mas a que custo? Estou acabada. Mas eu sou uma guerreira, assim, controlo super, eles não veem TV todo dia. Ele vai falar assim: "Nossa, você julga?" Não, porque tem dia que eu estou enlouquecida, eu falo: "Pelo amor de Deus, qual o desenho que vocês querem assistir?" Porque eu preciso de paz. Então, como eu não dou sempre, esse é o meu troço. Assim: "Gente, tudo bem? Mamãe está tendo um colapso. Qual desenho que vocês querem ver?" Antes da mamãe surtar. E aí, né, a gente faz acordos ali, eles assistem, mas muito pouco. Celular jamais, celular nem pra brincar, nada, 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 assim. Estamos num completo tédio, vamos todos ficar no completo tédio juntos. Não tem não tem opção. É escolher as lutas, né. Essa luta é uma luta que vale a pena ser ele. É cansativo. Não julgo as mães que precisam da tela, porque, eu ainda tenho meu marido aqui, eu ainda tenho uma rede de apoio super legal, assim, tenho minha prima e meu primo que são os padrinhos das crianças, assim, a gente é crente, mas a gente é padrinha, né. Tem os padrinhos deles, eu tenho pelo menos umas 5, 6 amigas que eu bato o telefone e falo assim: "Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de 2 horas de respiro. Alguém não quer levar meus filhos para tomar um sorvete?" E elas vêm, elas levam, eu largo lá e depois eu pego. Então, assim, eu tenho rede de apoio, eu tenho meu marido muito participativo, eh, eu tenho 2 crianças que comem bem, que dormem bem, que por mais difícil que seja a minha relação com principalmente com o meu filho, né, a gente tá se entendendo, ele também tá me entendendo, né, ele não deve ser muito fácil. Mas ele tem uma relação ótima com meu marido, então, assim, eles já estão mais conectados que comigo. Querendo ou não, a gente é mãe, né, Regiane? A gente é a pessoa que, né, nós somos o Supremo Tribunal Federal, pelo menos aqui em casa eu sou. E você tem cara de que é também aí. Mas passou mais tempo com eles, né, então a questão da adaptação também da adoção, a maternidade por adoção, para quem tem uma família, né, com duas pessoas, né, no meu caso eu e o Gustavo. A maternidade por adoção, ela tem a licença maternidade normal, você consegue tirar, então tem esse direito. A paternidade vai depender da empresa, aquele lance, 5 dias, o que que você faz com 5 dias, né, mas enfim, mas é uma maternidade igual qualquer outra, então as crianças se vinculam muito antes pra gente, pra mãe. Então eu tô muito mais cansada. Não que o Gustavo não esteja, não que pra ele não seja difícil, mas pra mim, eu sou a mãe e assim, agora eles são autônomos, mas antes, assim, eu estava aqui na sala, minha casa é aquela casa antiga, sabe, que a cozinha é lá no fundo? Eles estão lá no fundo, do lado do bebedouro com o pai. Mas antes isso não isso, eles vinham até aqui: "Ah, mãe, eu tô com sede, eu quero água". Eu tenho vontade de morrer, porque eu falo assim: "Mas seu pai tá lá, você tá do lado da água, o que que veio aqui me chamar?". Porque a vinculação acontece também primeiro com a gente, não tem jeito, porque sim, sabe porque sim? Essa é a regra do mundo e tá tudo bem reclamar também. Eu acho que esse lugar da reclamação, não que a gente odeia ser mãe, tudo bem que alguns dias eu odeio, mas não é que a gente não goste, que a gente não gosta dos nossos filhos, porque a gente se acha uma pessoa horrível, acontece às vezes também, mas é porque é difícil pra caramba, é difícil pra caramba. E aí quando você vai fazer uma gente, quero agradecer, eu quero reclamar, eu não quero agradecer, eu quero xingar. Aí alguém fala: "Mas não era esse o seu sonho, não era o que você queria, não foi você que escolheu". E aí, Regiane, tô vontade de agredir a pessoa, quero bater, entendeu?
toda a raiva que eu estava da minha vida, eu canalizo para aquele ser humano. Nem você tinha, te levanta, não nada, eu só quero reclamar. Eu quero falar que eu queria estar pra cima, eu queria comer chocolate na sala, mas eu tô comendo escondido dentro do banheiro. Eu queria, sabe, assistir um filme que fala um monte de bobagem em português, tipo, queria assistir novela e eu não posso porque as crianças estão aqui, elas estão na sala, minha casa é uma TV só. E aí, tipo, não vai ninguém assiste TV, eu não aguento mais assistir Bluey. Eu quero reclamar. Eu queria jantar pipoca, mas eu não posso, eu tenho que dar algum nutriente para essas crianças hoje à noite. É isso, sabe. Nova dignidade normal, como qualquer chega um lugar, aí se encontra. Não, e é muito louco isso ver esses deslocamentos também que vão acontecendo desde a concepção da maternidade ali, né. Tipo, eu acho que, tipo, a Bruna mãe há 2 anos atrás, ah, é uma mãe completamente diferente da Bruna mãe hoje. Exatamente. E aí, até pensando nisso, assim, por exemplo, se você tivesse a oportunidade de olhar no espelho agora e falar alguma coisa para Bruna mãe, hoje, em 2025, com 2 filhos de 5 anos e meio, né, o que que você diria para essa mãe? Pega leve, pega mais leve, mais calma, sabe. Eh, Menos intensidade. Eu sofro disso, eu sofro dessa rigidez, eu sofro dessa toda mãe quer acertar, eu também quero acertar, mas eu tipo, medo de errar é maior do que a vontade de acertar. Isso é terrível. Então eu sou muito intensa nas regras, muito intensa nas regras pessoais pra mim mesma, e isso acaba impactando no relacionamento com eles. Então eu diria isso, falaria assim: "Ó, relaxa", que é o que eu falo para as outras mães, sabe. Eu consigo ser muito mais gentil com os outros do que comigo. Eu diria isso, assim, pra: "Ah, tudo bem, a gente não precisa resolver todos os problemas da infância hoje, mas não, né, ela vai que eu vou tentar". Mas é muito louco, assim, pensar em tudo isso, porque no meio do caos, assim, cada um tem o seu caos diário, assim, quando você consegue parar e olhar, sabe, que olhar de fora da floresta e falar: "Cara, de uma maneira, assim, surreal, as coisas estão acontecendo e estão dando certo". Assim, né, ah, tem que comemorar, tipo, tem que celebrar, tá todo mundo vivo e para além, né, muito mais que sobrevivendo, estão vivendo, sabe, desfrutando de um processo, que é o processo, não tem como, né, e eu acho que a maternidade ela já maceta nisso, né, da questão de entender que é um processo, né, não adianta, é um processo inacabado. Percebo percebo a Bruna mãe, e às vezes eu olho pra Bruna filha e é como: "Nossa, minha mãe ainda tem várias coisas que a minha mãe ainda tá, plantando e colhendo e, entre aspas, muitas aspas, tá, errando". Porque ela nunca teve uma filha de 34 anos, é a primeira vez. Uhum. Na hora que chegar a vez do meu irmão e da minha irmã, vai ser um pouco mais simples, porque eu sou mais velha. Mas hoje, a minha mãe, pela primeira vez, tem uma filha adulta que tem filhos. Ela nunca teve isso. E eu, pela primeira vez, tenho 2 filhos de 5 anos e meio, que eles nunca tiveram 5 anos e meio, então vai ser a primeira vez para todo mundo. Então é isso que é muito difícil, a tentando amarrar com a minha primeira fala, que é a fala da culpa, e que é um assunto muito batido da maternidade, mas é real, é o a culpa de eu não ter aproveitado tão bem lá atrás. Então, quando eu olho fotos deles de quando eles chegaram em casa, eles eram muito pequenos, Regiane.
eles tinham 3 anos e meio, eles eram muito pequenos. Agora eles estão compridos. E aí quando eles tiverem 10, eu vou olhar para as fotos de agora e falar: "Nossa, meu Deus, eles ainda cabiam no meu colo", eles ainda cabem, né, assim, mas eu sinto muita dor, uma dor, assim, quase física, de não ter carregado eles no colo, tanto que eles queriam ser carregados no colo quando eles chegaram, porque eu achava eles grandes. Eu falava assim: "Imagina, ser bebês pra ficar no colo". Sabe aquele desejo de evoluir, de crescer, "Vamos gente, vamos pra cima". Eu não sou mãe, eu sou uma coach, né, aquela coisa assim, né, tipo: "Vamos lá, vocês têm que evoluir, vocês têm que amadurecer". Eles tinham 3 anos e meio, o que que eles têm que amadurecer, sabe? E aí eu vejo as exigências que eu tinha sobre eles, as expectativas, que refletem muito o meu medo. Né, reflete muito do meu medo, assim, desse vitimismo, né, dessa autocomiseração, assim, esse desejo, como diz a psicóloga do Brian, ela fala que fiz um pacto moral com os meus filhos sem eles saber que eu achei muito bonito o que ela falou, assim, ela falou assim: "Você fez um pacto moral com seus filhos, né". E é, porque este desejo da autonomia, esse desejo do mais do que a autonomia simples, essa criança é autônoma, mas assim, virar um ser humano, completo, né, de ser um saúde, não sei se foi espirrou uma tosse, mas saúde amiga. Mas o meu desejo de que eles sejam adultos funcionais. Que eu acho que é uma coisa que eu sofro muito hoje, com uma geração da minha idade para baixo, de pessoas que não sabem ser adultos, não sabem operar no mundo. Só que com 3 anos e meio ninguém sabe operar no mundo. Com 4 anos ninguém sabe operar no mundo. Então assim, por isso que, dói. Por isso que dói, porque eu não aprendi a ser mãe de 2 crianças pequenininhas, eu não carreguei eles no colo, eu não fiz brincadeiras idiotas com eles, e passou, já foi minha oportunidade naquela idade. Tô tentando ser mais leve pra agora, né, tô tentando ser uma mãe mais leve, mas é muito difícil, eu confesso pra você, não sei brincar. Eu fui uma criança, eh, quando a gente olha pra infância, né, e a gente não tem como não olhar pra nossa infância, eu fui uma criança muito autônoma. Fui uma criança no meio de adultos, eu não tinha irmãos, eu fui ter irmão eu tinha 11 anos pra 12, foi quando a minha irmã nasceu. Então eu já era uma pequena adultinha, né. Os meus primos que são nós somos criados muito próximos, eles são 3 e 4 anos mais velhos que eu, então as brincadeiras são maiores, são fluídas, depois eles, né, a gente, enfim, cresce muito rápido. E aí eu olho pra eles e falo assim: "Nossa, eu exijo deles que eles sejam como eu era, né", que era uma criança que minha mãe falava assim: "Ó, você vai sentar aqui, você não vai levantar daqui, senão eu vou te pegar quando a gente chegar em". Eu tinha trauma de uma cabine do banheiro que tinha na igreja de Vila Sônia, porque eu sou de eu cresci lá até os 8 anos, né. Tinha tem o box, né, tem o banheiro feminino, aí tem os privados, né, os compartimentos, só tinha um que era todo de alvenaria, que era do lado da porta. Então ele era todo fechado. Vixe, aí aquela cabine tem história, entendeu. Aquela cabine tem história, tipo Lafte-Plivaric, assim, sabe, tem história, muita história aquela cabine. E aí, eu tenho essa, né, essa formação de, tipo, quero crianças que sentem e fiquem aonde eu coloquei. Eu quero crianças que não façam perguntas inoportunas. Existe uma criança que não faz perguntas inoportunas? Acho que não. Você tá com o áudio desligado ainda, amiga. Mas então acho que você estava finalizando falando da sua mãe, Isso, falando da e infância, falando da dificuldade de eu estava falando do banheiro, né. E que é isso, assim, eu acho que quando eu pego as minhas crianças e eu tenho uma expectativa, é muito falso a gente dizer que a gente não tem uma expectativa sobre os nossos filhos ou sobre a nossa maternidade. A gente tem uma expectativa, a gente tem um plano, por mais que ele não seja um plano claro, mas a nossa cabeça tem algum lugar que ela quer chegar, de uma tanto de uma performance do maternar, quanto da resposta das crianças, né. Acho que a gente espera alguma coisa, né. E por conta desse meu problema, dessa rigidez, assim, às vezes eu espero isso, que eu coloque as minhas crianças sentadas e elas fiquem ali, assim como eu ficava,
eu morria de medo da minha mãe, assim, né, de ela brigar comigo, me dar um castigo, me repreender ou me levar uma abençoada do banheiro de alvenaria que tinha lá, né. E eu sou uma criança dos anos 90, né, todo mundo sabe o que acontecia no banheiro. Ó, 3 chinelada na bunda pra ficar espertinha. E assim, né, outro tempo, outro tipo de maturidade. Mas assim, minha mãe me olhava e eu já, né, me ajeitava. E eu espero isso às vezes nos meus filhos, né. Não vou dizer que eles não façam isso na minha presença eles fazem. Na minha presença eles batem continência. Mas eu viro as costas, eles viram apenas crianças sem mãe presente, né. E aí, né, sabemos como são crianças sem a mãe presente. E uma mãe brava, no caso. E é isso, assim, eh, é uma via de expectativa, é uma via onde nem todos os personagens dessa peça cumprem os seus papéis como a gente gostaria. A gente vai lá, pega o texto, estuda o texto, vê, ele decora a nossa parte, mas se o lado de lá não faz parte deles, que eles não vão fazer, fica difícil. E eu encerro dizendo que a maternidade da internet é cruel, a maternidade da internet ela é falsa, a maternidade da internet mata a nossa maternidade real, porque não existe, não é possível que exista essa maternidade fofa, colorida, cheia de glitter o tempo todo. Ela não existe, né. Não existe, ela é impossível. Até porque a gente tá falando de relações humanas, e não existe nenhuma relação humana que é essa, né, essa bolha de sabão, assim, esse cristal irretocável. Não existe relação humana sem conflito, não existe relação humana sem, quebra de expectativa. Eu acho que não existe nenhuma relação humana sem crise, sem estresse, não tem, não existe. É plástico. Tudo que é perfeito é plástico, não é verdade, é falso. Então, essa maternidade que é vendida pra gente e por mais sábia que a gente seja, por mais racional que a gente seja, por mais que a gente filtre, né, bem: "Ah, não vou ver isso, não vou ver aquilo, nã essas coisas atingem a gente mesmo sem a gente querer, e elas doem, e elas vão encontrando um lugarzinho pra ficar. Assim como os outros problemas da feminilidade, né, ai, é o padrão de beleza, é o cabelo perfeito, é a pele perfeita, é a roupa da hora, é o momento da maquiagem XYZ, eh, nossa, como essa mãe conseguiu voltar com esse corpo em 3 meses? Nossa, o filho dela vai ser com 4 quilos. Nossa, como essa mãe consegue dar conta de ir pra academia, trabalhar, fazer comida pra todo mundo, cuidar do marido, e ela tá sorrindo e o cabelo dela tá sempre impecável. Nossa, como essa mãe consegue estar sempre feliz, passeando com a filha dela no final de semana? Olha, parece que elas são best friends, assim. É mentira. E pode falar o que quiser pra mim, pode tacar o leite que quiser, eu vou repetir, é mentira. E quando você pega essa mãe, né, que tá colocando toda essa vou falar do mundo da adoção, né, essas essas histórias milagrosas de adoção e tudo mais, pô, eu acho muito legal. Essas famílias que adotam 5, 6, 8 crianças de uma vez, e aí passam todos os perrengues que você puder imaginar, e aí de repente, sei lá, chega um caminhão do Luciano Huck na frente da casa deles e tudo fica mágico. Que bom, que bom, né, que vocês não separaram esse grupo de irmãos, que bom. Mas assim, como que raios como que raios, tudo é lindo, maravilhoso, todo mundo tá sorrindo o tempo todo. Não acho que a gente tem que ficar jogando, né, caçamba no na rede social. Mas não comam esse reggae. Não existe maternidade perfeita, não existe o filho perfeito, não existe filha perfeita, não existe a mãe perfeita. A gente não dá conta de tudo, a gente tá cansada, por mais gostoso, tem gente que eu conheço ama maternar, tá, ama. E eu acho mó barato, eu acho mó legal, mas quando eu tô cá entre as mães e eu tenho amigas que amam, mas não significa que elas não tenham desafios nelas, e elas reclamam, tá. Elas gostam de maternar, elas amam os filhos delas, elas acham que a maternidade é
a realização na vida delas, eu acho isso muito legal, mas elas não falam que é fácil. Elas estão aqui de carne e osso do meu lado, e elas falam assim: "Caraca", hoje o bicho pegou, "Caraca, difícil pra caramba, nossa, eu queria tanto comprar uma blusinha nova, mas eu precisei comprar amoxicilina", entendeu? É isso, é a vida real. Eh, enfim, é isso que eu digo, não comam reggae da internet. A gente não precisa reclamar o tempo todo, mas também não existe essa perfeição, ela não existe. Ai, Bruna, foi muito, muito bom. Sim, obrigada de coração, porque eu entendo que não é tão simples assim abrir um espaço e encaixar esse tempo para dentro de várias outras coisas que acontecem aí na vida de vocês. E poder ter tido esse tempo com você assim foi um privilégio muito grande. Assim, aprendi muito, muito, muito. E trocaremos figurinhas. Com certeza, com certeza. Você sabe que, sempre falo: "Ó, o meu WhatsApp é um espaço seguro para reclamações". Assim como eu estou sempre disposta, porque é difícil encontrar esses lugares. Então, assim, não é que eu sou o muro das lamentações, mas é que eu acho tão bom não ser julgada quando eu tô cansada. E alguém fala assim: "Ai, eu também tô assim. Ai, vamos tomar um café cada uma na sua casa agora?" E falo assim: "Ah, tudo bem". Exatamente, sim. É muito bom poder escutar isso de você, poder levar essa mensagem assim também, porque infelizmente a gente sabe que nesse processo muita mulher não consegue se resgatar, né, acaba sendo massacrada de diversas formas e não consegue achar um caminho, né, assim, então que bom que você está contribuindo para esse processo de encontrar caminhos, né, no meio de tudo isso, porque é possível, é no caminho que a gente aprende, que a gente vive. E obrigada por compartilhar o seu caminho com a gente, foi Eu que muito bom. agradeço o convite.